Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de vocês. Pela graça de Deus, temos uma oportunidade renovada. E a oportunidade diz respeito a um tempo que podemos desfrutar dele, refletindo juntos sobre a palavra do Senhor. Nesta oportunidade, estaremos pensando o assunto que estaremos compartilhando em nossas rodas de estudo bíblico no momento da escola bíblica do próximo sábado, o dia 5 de julho de 2025. Por esses sábados, nós estamos pensando sobre assuntos relacionados à família, particularmente assuntos, temas, detalhes que acontecem no seio da família e que dirige a família para atos de conflito, coloca a família em rota de conflito. O que não falta são famílias em conflito. E nesta oportunidade, nós vamos estar pensando sobre um dos aspectos que promovem, que fazem surgir no seio da família conflitos. Esses conflitos, eles geralmente são caracterizados por desentendimento, intrigas, comportamento odiosos, palavras ferinas, atitudes inadequadas para um bom relacionamento, cujo produto final é a infelicidade de cada cônjuge, do marido e da esposa, e onde houver filhos, também para a infelicidade, coopera para a infelicidade dos filhos. Nosso texto básico, carta que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 3. E desse capítulo 3, um mandamento que está demonstrado no verso 19 dessa carta, capítulo 3, Colossenses, capítulo 3, verso 19, e o mandamento diz: maridos, amai a vossa mulher, e não vos irriteis contra ela. Não sei exatamente o que você imagina ao ler ou ao ouvir um texto como esse. O marido recebe a seguinte instrução da parte do Senhor: maridos, amem a vossa esposa e não vos irriteis contra ela. Essa recomendação negativa que aponta não vos irriteis contra a vossa esposa, isso deve acender na nossa mente um alerta, porque nos relacionamentos nós nos irritamos com mais facilidade na medida em que nós temos mais acesso e mais liberdade com a parte com quem nos relacionamos. Irritar-se contra a esposa é uma possibilidade que cada marido encontra, porque apesar dos objetivos que levaram o marido e a esposa a se juntarem e, na forma do mandamento divino, formarem uma só carne, esse propósito, ele traz a unidade do propósito
que marido e mulher assumem, mas não neutraliza a individualidade de cada um. A esposa continua sendo um indivíduo com pensamentos, com sentimentos, com reações próprias, com maneira de comportar-se como esposa, como mulher. Antes de ser esposa, a mulher é mulher. Ela tem os mesmos sentimentos que o marido tem, mas tem formas diferentes de manifestar esses sentimentos. E quando o mandamento vem, maridos, não se irritem contra a sua esposa, exatamente porque ela também tem vontades, ela também tem propósitos, tem ideais, tem sonhos por si mesma. Ela não vai sonhar os sonhos do marido necessariamente. Ela não vai ter os mesmos propósitos íntimos do marido necessariamente. Ela continua sendo um indivíduo. Nessa palavra, a gente precisa estar atento para a gente compreender qual é a instrução da palavra do Senhor para os maridos. Não se irritar contra a esposa, cuja irritação pode conduzir o marido a um comportamento de desamor com a sua esposa. E isso, se acontecer, isso fere os dois. Amem a sua esposa e não se irrite contra ela, porque ela continua sendo um indivíduo com sentimentos, com propósitos, com percepções e, por vezes, com visão de mundo diferente. Uma boa maneira, talvez, de nós podermos ilustrar isso que estamos a comentar com base nesse mandamento que nós encontramos em Colossenses capítulo 3, o verso 19, seria mais ou menos assim: quando marido e esposa, por exemplo, num passeio, quando conhece lugares diferentes, lugares bonitos, lugares que atraem a atenção de muitas pessoas, marido e esposa vão estar ali contemplando o mesmo ambiente, vão estar ali contemplando a mesma cena, vendo as mesmas coisas, mas cada um tem a sua percepção de beleza ou de estranheza daquele ambiente. Cada um tem por si a sua própria experiência. Se for o marido descrever para alguém a beleza que ele viu em determinado lugar, ele vai usar certas palavras e vai abordar certos enfoques que, ao falar à esposa sobre o mesmo ambiente em que ela viu, a mesma visão que ela teve, ela vai falar sobre aquele mesmo lugar, sobre aquela mesma paisagem, com palavras e com percepções, demonstrando percepções diferentes. Isso implica dizer que marido e esposa formam-se uma só carne no propósito da convivência, mas não perdem a individualidade. E o marido precisa compreender isso. Se ele não compreender isso, ele pode ter dificuldades para amar a sua esposa, porque ele pode perceber ou pode entender, interpretar que a sua esposa age em sentido contrário ao dele, que a sua esposa não lhe respeita, que a sua esposa não lhe considera, e por conseguinte ele vai se recuar, pode se recuar e negar amor à sua esposa. Muito bem, na introdução do nosso roteiro, vamos dizer que, ao comentar esta frase, maridos, amem suas esposas, essa frase curta, vamos dizer que ela resume todos os deveres do marido. Olha só, marido, ame a sua esposa. Essa frase sintetiza todos os deveres do marido. O marido que ama a sua esposa, ele pode pensar diferente, ter um olhar de mundo diferente, ele pode ter preferências diferentes, mas estas preferências ou essas diferenças, elas não impedirão, elas não serão tão profundas a ponto de impedir
que esse marido ame a sua esposa. E é assim mesmo. Se o marido for esperar, qualquer marido, se ele for esperar que a sua esposa tenha as mesmas visões que ele tem, que curtam as mesmas coisas que ele curte, que imagina o caminho da vida da mesma forma como ele imagina, ele nunca irá amar sua esposa, porque ela tem a sua própria identidade. Ela não perde no casamento a sua individualidade de mulher, de fêmea. Ela tem um papel no relacionamento e ela não perde isso, a sua individualidade. Amar a esposa é o modo mais elevado de um marido devotar respeito, atenção, cuidado, carinho, zelo e proteção para essa mulher escolhida por ele e para quem ele jurou diante de Deus e de todas as potestades, diante dos homens, fidelidade incondicional. E ele jurou isso, que essa seria a metodologia aplicada no relacionamento até que a morte os separasse. Além disso, também significa, quando o mandamento diz marido ame a sua esposa, isso significa também valorizar-se a si mesmo e demonstrar excelente nível de equilíbrio e elevada autoestima. Por outro lado, o marido que ama sua esposa assume sua condição de absoluta dependência dela para a sua realização pessoal e para a concretização de sua meta e propósito de vida, que é formar a sua família. O marido que não ama sua esposa, o marido que não dá atenção necessária e devida à sua esposa, negar isso, ele vai negar a si mesmo aquilo que ele tanto deseja, que é uma vida equilibrada, tranquila, feliz. Entretanto, apesar de todo homem saber dessa sua dependência, muitos insistem em ignorar sua esposa. Talvez você ouça isso e pense, não é assim, eu não ignoro a minha esposa. Será? Maridos que recusam reconhecê-la como a única pessoa indispensável para possibilitar-lhe atingir seus propósitos, e ele vai negar-se a si mesmo de atingir os seus propósitos se ele não reconhecer a esposa como a única pessoa que vai lhe possibilitar atingir os seus propósitos. O profeta Malaquias, Deus falando, reclamando do povo de Israel através do profeta Malaquias, tem uma palavra que é bastante interessante, e essa palavra no capítulo 2 e o verso 14, Deus está falando aqui com homens de Israel que tinham uma boa postura no templo, que tinham uma boa postura na congregação, que tinham uma boa postura na igreja. Eles se mostravam zelosos no templo, mas eram pessoas, eram maridos maldosos na sua casa, no relacionamento com a sua esposa. E Deus reclama contra aqueles homens. Por quê? O Senhor está dizendo que nós somos desleais. E o Senhor responde através do profeta Malaquias, no capítulo 2, no verso 14, vai dizer: porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, essa mulher com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Isso é triste demais. Deus está aqui, através do profeta Malaquias, repito, para confirmar bem. Deus está falando com homens religiosos. Eles eram muito dedicados no templo. Eles eram muito dedicados às coisas do culto, da adoração. Mas eram maldosos na sua casa. Eles se negavam a amar as suas esposas, cada marido. No verso 15, Deus vai se manifestar no sentido daqueles maridos pensarem, refletirem sobre essa conduta.
Veja só, Deus fez dos dois uma só carne, mas cada um vai ter a sua própria percepção. E o propósito de Deus, ao juntar um homem e uma mulher no casamento, era que se descendesse, fosse a descendência desse homem e dessa mulher, fosse uma descendência de piedosos, de pessoas tementes a Deus. De maneira que cada marido deve ser leal com a sua esposa e cumprir durante a sua vida os votos de casamento que ele pronunciou quando diante do Senhor ele se juntou, prometeu viver com essa mulher. Na reflexão 1 a gente vai dizer que o que significa, ou uma pergunta, vamos abrir a reflexão 1 com uma pergunta: o que significa ao marido amar a sua esposa? Como isso pode acontecer na prática? Considerando o que já abordamos, talvez perguntas como essas tenham acompanhado maridos ao longo das gerações. E quem sabe, você, marido que esteja ouvindo, não seja um dele, ou um desses maridos que não sabe bem o significado de amar a sua esposa. Na prática, como isso se dá no dia a dia? Talvez quando falamos isso, venha à nossa mente um romance, uma vida como se fosse dois adolescentes apaixonados. A vida de um marido e mulher, de esposa, seria assim uma vida como dois adolescentes que se entregam um ao outro incondicionalmente, dá tudo para deixar qualquer outra obrigação para estarem juntos, aquela coisa romântica assim. E não é nada disso. E será que o marido espera que a vida seja um romance de adolescentes, um romance a vida inteira como se adolescentes fossem? Eu creio que cada marido sabe que amar a sua esposa não significa necessariamente isso. E perguntas como essas que nós falamos, como ou o que significa amar a esposa e como isso pode ocorrer na prática, talvez, como nós estamos citando aí, perguntas assim têm acompanhado maridos ao longo de gerações, e não por faltar-lhes entendimento ou não conseguir respondê-las. Em regra, todo marido sabe que o amor por sua esposa é muito mais que mero sentimento e envolve ação, comprometimento e um agir desinteressado e que busca o bem-estar dela. Ainda que todas as circunstâncias apontem em sentido contrário. Não amar a esposa é entregar-se à dor e ao sofrimento. É o que nós lemos na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, quando ele vai dizer: marido, amem a vossa mulher, e amem como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Maridos, já dissemos isso em oportunidades anteriores nessa série que temos comentado, e é preciso que a gente relembre isso, talvez grave isso para a gente não se esquecer. O amor não é uma vivência romântica como dois adolescentes que não compreendem ainda direito a vida. Amar a esposa é um ofício comparado ao amor de Cristo pela igreja. Veja que o amor de Cristo pela igreja não acontece porque a igreja corresponde 100% às expectativas do Senhor. Por vezes, a igreja, os homens falham, pecam, erram, agem de maneira inadequada, incoerente, não proporcional àquilo que o seu marido, o Senhor Jesus, tem oferecido para ela, a igreja. Da mesma maneira, o marido deve amar a sua esposa, qualquer que sejam as circunstâncias da convivência. Ele deve estar disposto a amá-la a ponto de, se necessário for, doar a sua vida por ela. E às vezes esse doar
Jesus morreu pela igreja literalmente. O marido talvez não seja o caso de morrer literalmente pela esposa, mas morrer o seu sentimento, o seu orgulho, morrer a sua vaidade, morrer a sua arrogância, morrer a sua prepotência e baixar para chegar ao ponto que necessário seja para ele e a sua esposa caminharem juntos em igualdade de propósito, porque a esposa, repito, continua tendo a sua individualidade, e marido e esposa dentro do mesmo propósito, da mesma visão. Esse marido vai amar essa esposa, e a contrapartida também vai acontecer. A mulher vai lhe corresponder. É isso que Deus teve como propósito na criação: far-lhe uma adjutora que lhe seja correspondente. A esposa correspondente é a esposa amada, é a esposa acolhida, é a esposa protegida, é a esposa que tem um marido que não tira os olhos dela. Ele está sempre atento e interessado nos interesses dela. Na sequência 1, vamos dizer que, embora seja elevado o número de maridos que não amam a sua esposa, não são muitas as histórias que conhecemos envolvendo esposas mal amadas. Estamos a dizer que é possível que muitas esposas que não são bem amadas pelos seus maridos, aparentemente parece-nos estar tudo bem, mas elas são mal amadas por seu marido. E a gente vai ver por que isso acontece. O que se percebe é que, na maioria dos casos, a amargura das esposas nessa situação, mal amadas, vive seus dilemas no interior da sua casa. Elas não denunciam, querem forma de reclamação, querem forma de pedido de ajuda. São esposas infelizes, cujos maridos são também igualmente infelizes. Não há como um marido ser feliz ao lado de uma esposa infeliz. E toda esposa infeliz, ela, de uma maneira ou de outra, ela vai deixar que essa sua infelicidade venha ao conhecimento do seu marido, que por vezes, para não dar o braço a torcer, continua na sua insensibilidade. E ambos continuam sofrendo, escondidos atrás do silêncio da esposa que é infeliz, mas que não declina, mas que não denuncia, mas que não reclama sequer para o seu marido. E nesse lugar, lá escondido atrás do silêncio, ambos, marido e esposa, escondem severos e duradouros conflitos. Esposas que sangram na alma, convivendo com maridos enrijecidos, cruéis e insensíveis. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 25, nós temos um evento que fala de um casal. E este casal, o nome do homem, do marido, era Nabal. O nome da esposa, a mulher, era Abigail. E Nabal, verso 3 do capítulo 25, do primeiro livro de Samuel, diz que Nabal era um homem duro e maligno nas obras. Ele era um descendente de Caleb. Veja, um marido maligno, é assim que o termo fala. E duro nas obras. Ou seja, ele não mostrava sensibilidade no amor por sua esposa. Por outro lado, a esposa desse homem, ela vivia infeliz, mas atrás do silêncio, ela não reclamava dele. Abigail era uma mulher de bom entendimento, era uma pessoa de fácil convivência, uma pessoa dócil, e ainda mais, era uma mulher bonita. Um homem que talvez conseguiu casar com a esposa mais bonita do seu lugar, da sua cidade. Ele talvez, ao anunciar para os seus amigos, para a sua família, que se casaria com Abigail, talvez ele anunciara com muito orgulho, porque era uma mulher bonita, prendada, uma mulher inteligente, uma mulher doce, tranquila.
mas ele não era correspondente à doçura, à formosura e ao carinho dela. Era um homem duro e maligno em suas obras. E isso fazia com que a sua esposa também não fosse feliz. Nabal era um marido infeliz, porque convivia com uma esposa infeliz, e a esposa era infeliz, porque esse marido era maligno nos seus atos, era duro nos seus procedimentos, nas suas palavras, no seu comportamento, e ele, portanto, negava amor à sua esposa. Era uma família que vivia um conflito camuflado, escondido. Foi o que dizemos aí. Ambos viviam sofrendo atrás do silêncio, porque ela não reclamava. O marido que ama sua esposa, estamos dizendo aí na reflexão 2, é comparado a Jesus Cristo em seu amor pela igreja. Talvez essa comparação possa ajudar os maridos que vivem apenas como companheiros de residência com as suas esposas. Maridos que não compartilham os afazeres domésticos, não compartilham o mesmo quarto, não compartilham a mesma cama, não compartilham os mesmos sonhos, não compartilham as mesmas conversas. Maridos cujo único compartilhamento com sua esposa é a mera certidão de casamento civil que eles ostentam. A única coisa, maridos cuja única coisa que compartilham com sua esposa é a certidão, tem a mesma certidão de casamento. E maridos com atitudes assim, e além de muitas outras, afrontam sua esposa, afrontam sua família, afrontam a si mesmo e afrontam a Deus. Carta aos Efésios, capítulo 5, verso 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E isso estamos a dizer que o amor entre marido e esposa tem tudo a ver com Deus. E o relacionamento deles dois, marido e esposa, está ligado ao relacionamento de Deus, na pessoa de Jesus, com a igreja que somos nós. Veja que casamento e relacionamento familiar, relacionamento conjugal, tem tudo a ver com o relacionamento de Deus conosco e de nós com Deus. Na sequência 2, vamos dizer que os maridos que não amam suas esposas são classificados por Pedro como faltos de inteligência. É claro que Pedro foi bastante modesto, bastante cuidadoso ao falar. Maridos que não amam suas esposas são maridos sem inteligência. E um marido sem inteligência, a gente tem no nosso popular linguajar, a gente tem outras palavras que classifica alguém que age como quem age sem inteligência. Por isso porque, digo, ao deixar de amar a sua esposa, além de negar a ela o que lhe é devido por direito de esposa, cujo compromisso o marido assumiu com juramento diante de Deus, além dele negar isso, que é um direito dela, eles negam também a si mesmo aquilo pelo qual eles se casaram. Por que você se casou com a sua esposa? Lembra? Cada marido tinha um sonho com ela. Cada rapaz, cada noivo olhava para sua noiva com uma expectativa, com sonhos nos olhos, com propósitos bonitos. Se o marido nega o amor devido à sua esposa, ele nega a si mesmo aquilo pelo qual ele casou. Afinal de contas, já dissemos isso em outro momento. Nenhuma outra mulher poderá dar ao marido, fazer pelo marido, representar para o marido o que a esposa dá, representa e faz por ele. A mãe não faz o que a esposa faz. A irmã não faz o que a esposa faz. A avó não faz o que a esposa faz.
Por mais que a mãe ame esse filho que agora é marido, a mãe não pode fazer por esse filho o que a esposa dele pode fazer. A irmã, a avó, ninguém. Então negar amor a essa mulher é negar o que lhe é devido de si mesmo. Ter uma companhia feliz e agradável, além de uma ajudadora fiel e idônea e companheira na oração. Olha só, quem nega amar a sua esposa, nega a si mesmo o direito de ter uma mulher com quem amar, com quem vai dividir a vida dele e vai ter a vida dela dividida com ele. Maridos, disse Pedro, coabitai com a vossa esposa com entendimento, dando honra à mulher, como o vaso mais fraco no sentido do aspecto físico. Esqueça que você tem mais força que ela. Você precisa dela. Ela é útil para você. Você casou com ela porque você precisava dela. A tua força não te supria aquilo que você tinha como expectativa. Os teus sonhos, a tua força não te leva a construir a não ser com ela. E diz mais, como sendo vocês herdam com ela a graça da vida. E sobretudo, o comportamento de vocês, amando a sua esposa, vai abrir porta, abrir o caminho para que a vossa oração chegue diante de Deus. E não há nada mais prazeroso e compensador para um casal, para um marido, é ele poder orar com a sua esposa e ter a certeza que Deus está ouvindo a oração deles. Portanto, na reflexão 3, para a gente concluir, vamos dizer que marido que não ama sua esposa vive sozinho, dentro do próprio lar, apesar de ter a sua esposa por perto. Imagine, será que você é um marido que vive em solidão assim? Eu conheço e já convivi, já conversei com um marido que vive apenas, compõe ali o mesmo lar, a mesma família. Ele tem a esposa como companheira ali, que está por perto, mas ele vive sozinho. Ele vive sozinho. Ela para cá, ele para lá. Ela num quarto, ele no outro. Ela vivendo numa condição como se a vida dela fosse uma ilha dentro da casa. E ele vive para lá. Ele não sabe do que está se passando com ela, das dores e dos sentimentos dela. Ela não sabe o que está se passando com ele, das dores e dos sentimentos dele. Porque o marido vive sozinho, ele não ama a sua esposa, é apenas um companheiro de lar, é um companheiro de convivência debaixo do mesmo teto. Isso porque ele vive sozinho, porque ele não terá com quem orar, com quem se assentar à mesa para uma boa e demorada conversa, ou para uma necessária e dura conversa às vezes, além de não ter uma companhia para a refeição, para estar ali compartilhando a vida. Quando as lutas surgem, quem poderá ajudar esse marido? E as lutas vêm. Eclesiastes capítulo 4 e verso 12, esse texto tão conhecido de todos nós, quando vai dizer que é melhor ser dois do que ser um. Porque quando a adversidade chegar contra um, os dois lhe resistirão. E quando os dois estão juntos, as suas orações são ouvidas pelo céu, de tal maneira que as dificuldades são enfrentadas não por um, mas pelos dois, e tendo uma terceira mão, uma terceira força para cooperar com eles. Essa força é Deus. Por isso, Salomão escreveu, o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Portanto, que o Senhor possa nos ajudar com o marido a compreender isso mesmo. Porque o marido que não ama sua esposa não ama a si mesmo. Vive cada dia sozinho. Seus dilemas, suas tristezas, suas lutas, suas dificuldades, seus sonhos, se é que tem sonhos. Vive sempre sozinho, apesar de ter a mulher com quem jurou fidelidade e vivência em comum pelo resto da vida. Essa mulher está por perto, mas
não compartilha da sua vida com ele porque ele não sabe amar essa mulher. Que o Senhor nos dê a graça de sermos marido, que amemos a nossa esposa e, pela graça de Deus e pela aprovação de Deus, a nossa vida seja abençoada e reforçada diante das adversidades. O Senhor permaneça conosco. Amém. Muito obrigado pela sua companhia durante a reprodução deste vídeo. Aproveitamos a oportunidade para convidar você e toda a sua família para cultuar a Deus conosco, no próximo sábado, às 9 horas da manhã, na Rua Torino número 113, Parque São Bernardo 2, sede da Igreja Adventista Boa Semente, que fica na cidade de Fernandópolis, estado de São Paulo. Até breve!